Se você sente que a sua casa está sempre cheia e nunca está realmente organizada, esse vídeo pode mudar completamente a forma com que você enxerga o que tem ao seu redor. Porque a verdade é simples e talvez um pouco desconfortável. O problema não é a falta de organização, é o excesso. O excesso de coisas, o excesso de decisões, o excesso de vai que um dia eu preciso disso. E tudo isso está custando mais do que você imagina. Está custando não só o seu dinheiro, mas está custando espaço, energia mental e até a sensação de leveza dentro da sua própria casa. Agora me responde com sinceridade. Quantas coisas você tem hoje que realmente elas fazem parte da sua rotina? Quantas que você usa de verdade e quantas que estão só ocupando espaço e esperando o momento que talvez cheguem para serem usadas? Então vamos falar disso hoje, falar das 9 coisas desnecessárias que você não precisa. E a primeira coisa, a primeira delas é guardar itens que você acha que vai precisar. Você tem o hábito de guardar coisas pensando que vai que eu preciso disso um dia. Itens que você usou uma vez, ou pior, que você nunca nem usou ainda, mas que continua ali, ocupando espaço, ocupando, não só o espaço físico, mas dá aquela poluição visual. E o problema é esse. E se? Porque se você for tentar se preparar para todos os possíveis cenários da sua vida, vai acabar acumulando uma infinidade de coisas. E quando você percebe, a sua garagem está lotada, a cozinha, até o banheiro, coitado, já virou depósito. Tudo isso para situações que talvez nunca aconteçam. Sabe aquela pessoa que quebra o pé, compra uma botinha ortopédica, melhora, e vai lá e guarda a botinha, porque vai que você quebra o pé de novo, Percebe como isso não faz nenhum sentido? Você começa a viver cercada de cis. E esses cis, eles custam não só dinheiro, custa espaço, custa organização. E o próximo é sobre os organizadores aesthetic. Bom, quando a organização, ela vira mais um gasto, agora tudo precisa ser aesthetic. Esse copo é aesthetic. Só que eu ganhei, tá? Eu não comprei esse copo aesthetic, porque eu ainda não cheguei nesse nível que eu tenho. Eu sou meio mão de vaca para poder desembolsar essa quantidade por um item desse. Mas enfim, aesthetic é tudo que, é bonito, estético, coisas coloridas. E é lógico que a gente gosta, gente? Meninas. A questão é que hoje tudo tem que ser muito bonito, muito padronizado, de primeira linha. Igual você vê naqueles vídeos do TikTok, com aqueles armários impecáveis, aquelas geladeiras, meu Deus, não dá vontade nem de desfazer, não dá vontade de comer as frutas, não dá vontade de comer verdura, dá vontade de fazer e deixar tudo ali bonitinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo ali é como se fosse um cenário. Não é exatamente a sua realidade. O problema começa quando você compra organizadores antes mesmo de entender qual que é a sua necessidade. Você vai ver aquela imagem bonita, se inspira e sai comprando potes, caixas, divisórias, sem realmente ter necessidade e entender o que você precisa. Porque o caminho correto, primeiro, igual a gente falou, é você desapegar do excesso, aí depois você entende a sua demanda. E só então que você pensa em organizar e comprar. Porque quando você pula essas etapas, você acaba guardando coisas que não usa dentro de caixas bonitas, ou seja, a desorganização ela continua, só que ela tá maquiada agora. Isso facilita a minha vida, facilita a minha rotina ou só deixa bonito? Beleza, é bom, mas pode ser que às vezes vire apenas desperdício. E a próxima coisa que você realmente não precisa, lembrancinhas. Você não precisa guardar tudo. Então eu vou te avisar, se você casar, fizer aniversário e me der lembrancinha, eu vou comer o docinho e vou jogar ela fora. E vou jogar ela fora. Desculpa, eu gosto de você, eu gosto muito de você, eu vou lembrar da tua festa com muito carinho, porque eu vou ter aproveitado, mas eu não vou guardar as suas lembrancinhas. Sabe por quê? É porque eu fui aquela pessoa que guardava tudo. Sabe aqueles copos de casamento, de acrílico, aqueles fininhos, com o nome dos noivos? Sabe todos os modelos, eu guardava tudo. Eu tinha vários copos de coisas diferentes de propaganda, lembrancinhas de casamento, lembrancinhas de aniversário, lembrancinhas de chá de bebê. E sabe o que acontecia? Ficava lá, no fundo do armário. Coisas que eu não via, eu via uma vez a cada 2 anos. Quando eu via? Até que um dia me caiu a ficha. Eu pensei, gente, mas que lembrancinha é essa? Que eu nem tenho acesso, eu nem vejo. Que não faz diferença na minha vida, só ocupa espaço. Foi aí que eu joguei tudo fora e eu criei uma regra simples. Coma os docinhos e joga o resto fora. Pode parecer cruel, mas
na prática, é libertador, porque lembranças de verdade, elas não vêm de um copo, de uma caixinha ou de um chaveiro. Ela vem dos momentos que você viveu com aquela pessoa, ou quando você curtiu aquela festa que às vezes se torna inesquecível e acabou. Pra mim, gente, nem sempre você deve guardar objetos para você armazenar memórias. Muitas vezes, simplesmente as memórias vão estar lá, enquanto elas tiverem que estar. Você realmente não precisa. São os cursos e as assinaturas que estão drenando a sua conta bancária, sim, e a sua energia também. Porque eu não estou falando só dos aplicativos, mas eu vou começar por eles. Você realmente precisa de aplicativos de meditação, fitness, aquele de edição que você editou uma foto e nunca mais você abriu, um Duolingo que você comprou para aprender inglês. E é claro, sempre o plano anual, porque o plano anual é mais barato. E será? Será que é mais barato? Será que foi mais vantajoso? Sem contar aqueles aplicativos de diferentes blogueiras, aqueles aplicativos de streamings que você tem vários. E aí, me diz, quanto tempo você realmente tem nessa vida para consumir tudo isso? Me ensina, porque se você está conseguindo consumir tudo isso, você precisa ensinar a gente, porque não tá dando, né? É muita coisa. E o mais curioso é que às vezes você nem consegue se organizar no básico do dia a dia. Então, como que você está conseguindo administrar isso tudo? Tanto curso, tanto aplicativo de estudo. E eu não tenho nada contra, gente. Eu sou a louca dos cursos. Eu compro curso de tudo quanto é coisa diferente. Eu uso muitos aplicativos, mas a maioria deles eu uso no modo free, no modo gratuito. E esse acúmulo de coisas que você deixa de finalizar não é um problema só para o seu bolso. É um problema para a sua mente também. Ele traz uma sensação constante de desorganização, de descontentamento. E no fim das contas, você não está investindo em você, apenas acumulando intenções. Então tenta pegar aqui o que você tem hoje de assinatura, e use. E se não conseguir usar, não tem problema. Mas toda vez que você for comprar, pensa muito antes, vê se realmente é aquilo que você quer, se é o assunto do momento que te interessa, porque a gente passa fases diferentes na vida, então a gente tem interesses diferentes. Eu vou passar para vocês alguns aplicativos gratuitos que eu utilizei por longos períodos e que eu considero bom e que dá para ser usado só na versão gratuita. E não se esqueçam de ir lá nos comentários e colocar quais os aplicativos, mas coloca coisa que você realmente usou por um período de tempo e que você realmente avaliou e falou assim: ah, nossa, a versão gratuita é suficiente para eu continuar, para eu fazer isso. Aí vocês colocam lá no comentário e dá a dica de vocês, que eu acho que a gente tem que compartilhar o que é bom, né? E a próxima coisa é que você não precisa de nada que você não utilize no seu dia a dia, na sua rotina. Vamos começar com uma verdade simples. Se você não usa, você não precisa. Sabe aquelas louças que só aparecem quando a gente tem visita, aquele jogo de guardanapo bonito, sabe, datas especiais? Mas deixa eu te perguntar, por que o belo não pode fazer parte da sua rotina? O quanto que você acredita que merece viver o bonito no seu dia a dia? E isso não vale só para objetos, vale também para suas roupas. Sabe aquelas roupas velhas, furada, rasgada, que você diz, vou usar dentro de casa? Aquele pijama que, na verdade, é uma roupa que não serve mais para sair. E vamos ser sinceros, nem a sua casa, nem as pessoas que vivem nela merecem isso. E mais importante ainda, você também não merece isso, porque você é legal, eu conheço você, você é muito legal. Então isso acaba virando um hábito feio, sabe? Quando você começa a guardar roupas rasgadas, quando você percebe que a sua gaveta de roupas usadas para usar dentro de casa é maior que todas as outras suas gavetas. E ainda, cheias de peças que você nem usa. Então, além de ocupar espaço, elas reforçam a mensagem interna de descuido. Por isso, crie o hábito de eliminar antes que vire roupa de ficar em casa. Porque se não serve mais para sair, também não deve servir para ficar. Então, se está rasgada, manchada ou muito desgastada, o lugar dela não é na sua gaveta. E principalmente, comece a usar melhor o que você já tem no seu dia a dia. A gente tem que ir criando mecanismos pra gente não cair nessas armadilhas de, ai, nossa, essa roupa aqui ainda tá boa pra usar. Tá, mas você pegaria ela e sairia pra ir na farmácia, pra ir no supermercado? Não, né? Então por que você não pode simplesmente eliminar essa roupa? A próxima coisa que eu, sinceramente, eu acredito que você não precisa é você transformar a casa em cenários de datas comemorativas. Porque hoje existe uma pressão em que a gente, de consumo, né, para que a gente transforme a casa a cada data especial. Natal, Páscoa e tantas outras, né, que foram surgindo ao longo do caminho. Então são louças, são decorações, são coisas temáticas, mesas montadas perfeitamente, tudo muito bonito e de fato é bonito.
né? Eu gosto, eu acho bonito. Mas assim, a questão é o espaço que isso exige e a organização que a maioria das pessoas não tem. Porque não é só montar, é guardar depois. E aonde você guarda isso? Hoje, por exemplo, eu não tenho estrutura para isso. Isso não poderia fazer parte da minha rotina. Então, se você não tem estrutura, esses itens eles começam a ocupar todos os espaços vazios da casa. Um armário aqui, uma caixa ali, até que quando você percebe, você está adaptando locais, arrumando locais para guardar coisas. E o que eu faço, por exemplo, é ter louças mais básicas, por mais que eu acho lindo, coisas coloridas. Mas como eu gosto da mesa arrumadinha, eu uso louças básicas e troco o jogo americano, por exemplo, que é mais fácil de guardar. Eu troco a toalha, você troca coisas que é mais prático na hora de guardar. A louça já não é tão prática. Então eu prefiro seguir no básico. Mas que dá vontade? Dá vontade. Mas é questão de prioridades. E as minhas são outras no momento. Sabe essas que estão no guarda-roupa há anos, esperando o dia que você vai emagrecer? Então elas ficam ali como promessa, né? Ou muitas vezes como uma cobrança interna. E toda vez que você abre mão, né? Que você abre o seu armário, elas estão lá, te lembrando que você não está no corpo que você deseja. E em vez de isso te inspirar, né, a mudanças, essas roupas acabam reforçando uma sensação de falta de disciplina, frustração, desconforto com o seu corpo atual. Olha, eu não sou a favor daquele negócio aqui que a gente deve se aceitar, tá? Vamos deixar claro que não é sobre se acomodar. Se não está satisfeita, né, tudo bem você querer mudar, não tem problema. Cuidar do corpo, buscar evolução. Mas existe uma grande diferença entre você ter um objetivo e você viver lembrando todos os dias o que você ainda não conseguiu. Fora o espaço desnecessário que você poderia estar usando, as suas coisas poderiam estar mais dispostas, mais abertas. E nisso a gente usa mais, né? Quanto mais exposto tiver os seus objetos, as suas roupas, as suas joias, mais você vai utilizar no dia a dia. Porque tudo que está acessível, a gente consegue visualizar. Agora, tudo que está ali empilhado, que está escondido na gaveta, tudo isso, não, né? A gente acaba não usando. E sai totalmente do que o minimalismo prega, que é você realmente ter aquilo que você usa. Não é ter pouco ou não ter nada. É você ter aquilo que você usa no seu dia a dia. Tá, em que fase da vida você tá agora e você vai emagrecer? Vai emagrecer quanto? Realmente você está disposta agora? Você está disponível para isso agora? Ou você está preferindo... Quais são as prioridades do momento? As suas prioridades estão sendo essa? A vida fitness? Você está lutando por isso? Você está realmente tendo disciplina suficiente? A gente precisa ser um pouquinho sincera com a gente de vez em quando, porque senão a gente vive sempre... né? O cérebro fica sempre tentando te enganar, tentando burlar, né? Burlar o seu consciente. Seja sincera. Realmente você vai querer isso? Você vai emagrecer agora? Você está fazendo o suficiente para isso acontecer? Penúltima coisa que nós vamos falar é abra espaço para leituras que você realmente se interessa, que realmente te prende. A sua estante, ela não precisa ser um depósito de livros que você não lê. E aí tá tudo bem também não gostar dos mesmos livros que todo mundo gosta. Eu sempre falo sobre, eu até deixo aqui, tem livro aqui no canal, tem vídeo aqui no canal que é sobre livros mais leves. Porque muitas vezes, gente, a gente só quer ler coisa que a gente não precisa ficar pensando, raciocinando, filosofando. A gente só quer ler um romancinho, um negocinho simples, sabe? Saber do cotidiano de outras pessoas, mas nada muito complexo, porque acho que tudo na vida é fase. As fases que a gente está vivendo, e muitas vezes a gente não sabe respeitar essas fases. A gente fica insistindo muitas vezes em complexidade, às vezes um livro que a gente não gostou, uma coisa que a gente não se adaptou, e a gente está lá tentando ler, ai nossa, mas eu comecei, eu não consigo terminar. Mas por que você não consegue terminar? Se realmente é falta de disciplina ou você não gosta disso, você não gostou? E tá tudo bem não gostar, minha filha, vai pra frente, limpa essa prateleira e coloca coisa que você gosta, coisa que te dá prazer. Sabe aquela coisa que dá vontade de voltar e reler? Última coisa que realmente você não precisa. Pequenas decisões diárias que te cansam, que te sugam a sua energia. Então, assim, trocar a capa de celular todos os dias, cores diferentes, combinando com a roupa, variar a bolsa para cada look, escolher itens que combina com o seu mood. Quem faz isso, trabalha com isso, eu admiro muito. Mas, assim, parece algo simples, mas para mim isso acumula ao longo do dia, sabe? É que a nossa mente, ela já tá tão sobrecarregada, com tanta informação. Mas, sinceramente, no dia a dia, ultimamente, o que eu mais quero é simplicidade. Simplificar. Eu não quero gastar energia decidindo coisas pequenas o tempo todo. Sabe por quê? Porque a mulher, naturalmente, ela já faz isso. Por mais que ela tenha um parceiro presente dentro de casa, tem pequenas coisinhas que só dependem dela. Aí ela acumula isso com as decisões de fora, com as decisões de trabalho.
E é muita coisa. Você acha que é só definir o que é o almoço, definir o jantar, ver o que tem na geladeira, que dia que vai na feira, o que precisa trazer, falar com a funcionária, mesmo quem tem funcionário, falar com a funcionária, dar ordem, fazer não sei o quê. Gente, é muita coisinha e que é desnecessário muitas vezes a gente ficar fazendo isso. Se a gente se programar e se organizar, a gente pode eliminar, assim, a gente pode eliminar cerca de uns 50% dessas decisões diárias, para a gente poder focar nas coisas que realmente é importante, que realmente vai te dar, que vai ser mais produtivo para você, que vai trazer retorno para você. Então, ultimamente eu tenho focado muito nisso. Eu quero simplicidade. Eu quero conseguir ter energia para focar naquilo que vai me trazer retorno, aquilo que realmente vai fazer diferença para mim, porque é um exercício. E como eu sei que é um exercício, a gente precisa fazer, mudar a rota, voltar a falar, isso não está funcionando, não, vou fazer de novo. Então, no próximo vídeo eu quero falar exatamente disso com vocês, principalmente para as mulheres, porque é muitas pequenas decisões diariamente e que a gente precisa começar a tentar fazer algumas coisas fluir automaticamente. Ou você sentar um dia só e se planejar, sabe, para algumas coisas. E isso inclui maquiagem, inclui roupa, inclui muitas outras coisas. Essas pequenas decisões, principalmente quem tem filho pequeno, eu tenho certeza que se enrola muito nessas pequenas decisões. Isso faz muita diferença para o dia a dia da pessoa. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir isso, ó, e vai ser muito bom. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Lembre-se de ativar o sininho para você receber os próximos vídeos. A descrição aqui eu vou colocar todos os vídeos que estão relacionados a minimalismo, a tudo isso que a gente conversou aqui hoje, a todas as coisas que a gente pode eliminar da nossa vida, todo esse excesso que é uma bagagem, né, que parece que tá aqui em cima. Então eu vou colocar aqui na descrição. Continue assistindo e até o próximo vídeo.